Bem-ajam todos, eu sou o professor Ângelo Vargas, responsável pela Cátedra de Direito Desportivo na Faculdade Nacional de Direito da UFRJ, sou também docente da Universidade Estácio de Sá e do Unigama. O objetivo desta mensagem é para tocarmos um pouco no assunto a respeito do panorama desportivo, no que tange sobretudo aos direitos, nesse período de isolamento obrigatório, de distanciamento social. E eu pretendo tocar no assunto desporto, obviamente, sobre o prisma, sobre a ótica, sobre o lume dos direitos. E por que eu não falo direito e falo dos direitos? Porque o desporto é contemplado na nossa Lex Magna, na Lei Maior, de forma diferenciada em, no mínimo, 3 dimensões. Então, os objetos, os bens tutelados são diferenciados, os bens jurídicos tutelados são diferenciados e, por via de consequência, eles são afetados, nesse momento de exceção, de formas e de morfologias diferenciadas. E é sobre isso que eu quero tocar. Eu entendo que a Faculdade Nacional de Direito tenha bastante propriedade para tocar nesse assunto direito desportivo, tendo em vista a nossa tradição, um longo período de tradição. Nós estamos completando este ano 38 anos de lecionação da matéria direito desportivo na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Sem mencionar o nascedouro de todo o ordenamento desportivo, de toda a enciclopédia que vem a ser hoje direito desportivo, foi na nossa escola, foi na Faculdade Nacional de Direito da Universidade do Brasil, com o insigne professor João Lira Filho. Então, o nascedouro do direito desportivo no nosso país pode-se dizer que nasce na Faculdade Nacional de Direito. Bom, destarte, temos bastante propriedade para falar sobre isso, já que a episteme do direito desportivo em nosso país nasce ali na Rua Moncorvo Filho, número 8, no prédio da Faculdade Nacional de Direito, e nós já temos 38 anos de lecionação das cadeiras de direito desportivo, só eu já estou à frente da disciplina há no mínimo 26 anos. Pois bem, eu quero tocar a respeito do direito desportivo, como eu já disse anteriormente, à luz da Constituição da República Federativa do Brasil, nomeadamente no seu artigo 217, quando dimensiona o direito ao desporto em 3 dimensões, a saber, o desporto educacional, o desporto de participação e o desporto de alto rendimento. No que tange ao desporto educacional, não há o que se falar nesse momento, todas as escolas, colégios do país estão em período de recesso obrigatório em função do distanciamento social. Mas o que é afetado, por exemplo, do desporto de alto rendimento? O desporto de alto rendimento ele é afetado no sentido de que houve uma paragem obrigatória. Quem consome o desporto como mercadoria para o entretenimento tem visto através dos meios de comunicação a reprise de várias pelejas, não só no que tange ao futebol. Eu quero me furtar a falar da monocultura do futebol, que é muito forte no nosso país, mas de outras modalidades esportivas, como o voleibol, como as próprias lutas, o basquetebol. As reprises dos jogos tem acontecido sistematicamente, não só no país, mas no mundo inteiro. E a pergunta que fica é a seguinte: como é que ficam os contratos celebrados entre as entidades mantenedoras do esporte, nomeadamente as entidades de prática desportiva, leia-se clubes, e as entidades de administração do desporto, leia-se federações, confederações e ligas? Pois bem, não houve denúncia em relação a esses contratos, não houve rompimento de contratos, na medida, isso no contrato desportivo, na medida em que houve uma acomodação entre as partes, um consenso entre as partes, de que a paragem seria imperiosa, necessária em função da ausência de público, o que acarretaria um prejuízo econômico e financeiro para todas as entidades. Eu prefiro tocar no assunto no que tange ao direito social, ao direito econômico. Nós podemos imaginar, por exemplo,
e aí eu vou tocar na questão do futebol, as grandes arenas esportivas, como o caso do Grêmio de Futebol Porto-Alegrense, em Porto Alegre, que está ali sediado numa comunidade de certa forma carenciada, no Maracanã, aqui no Rio de Janeiro, o Pacaembu em São Paulo, nós podemos imaginar o entorno dessas arenas, o que gira de bens econômicos. Por exemplo, aquele trabalhador informal, não o trabalhador formal, com seu vínculo empregatício, com seu vínculo de trabalho e vínculo de emprego, sistemático, à luz da CLT, da lei, mas aquele trabalhador informal que vende água mineral, que vende o biscoito, que vende a flâmula, que vende a bandeira, e que essa economia, essa geração de recursos é que subsidia o sustento das famílias. Essas pessoas estão realmente alijadas de acesso à economia nesse momento. Então, portanto, a paragem do futebol veio, do esporte de uma forma geral, veio impactar de forma negativa a esse trabalhador informal. Então, vamos ao desporto de participação. Eu estou a falar, nesse momento, do desporto de alto rendimento, que é o desporto de alta competição, que está previsto no artigo 217 da Constituição da República Federativa do Brasil. Mas no que tange ao desporto de participação, que é o desporto a miúde de entretenimento, que muitos praticam, que eu pratico, que você pratica, é a sua corrida na praia, é a sua natação na piscina, na praia, o seu futebol de praia, o seu jogo de frescobol. Esse indivíduo, ele tem, nesse momento, uma paragem obrigatória e ainda mais um avultamento do poder do Estado em cercear o direito de ir e vir. Nós tivemos um episódio no Rio de Janeiro, emblemático, de 4 nadadores que estavam na praia de Copacabana e, ao sair da praia de Copacabana, foram presos pela polícia, foram conduzidos à delegacia de polícia. Um verdadeiro absurdo. Então, esse impacto, vejam bem, eu não estou falando do direito desportivo. No que tange ao direito desportivo propriamente dito, as questões estão muito bem solucionadas, muito bem encaminhadas, que são os contratos entre atletas e entidades de prática e entidade de administração. Mas no que tange ao desporto de participação, esse sim como um direito social que está atrelado ao direito civil, ao direito à cidadania, ao direito de ir e vir, à liberdade, esse desporto que é tão essencial à saúde, é tão essencial à saúde social, propriamente dita, esse está completamente afetado, e afetado por uma questão óbvia, O isolamento social não permite que o indivíduo utilize a praça pública, o espaço urbano, como arena para o seu próprio benefício. Nós acreditamos que isso não é um direito esportivo, isso é uma questão de direito social e, portanto, é uma questão de direito civil, é uma questão de direito à cidadania. Isso ainda dará muitos panos para a manga, muito haveremos que discutir a respeito disso. Óbvio que a segurança, a saúde, o bem-estar, a vida se sobrepõe a qualquer outro tipo de direito. Mas nós precisamos discutir a questão do uso do espaço urbano para a prática desportiva, porque leia-se prática desportiva com manutenção da saúde. Espero ter esclarecido um pouco, são pontos convergentes, e muito boa tarde a todos.